Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos, é um prazer estar com você. E hoje eu gostaria de responder uma pergunta que me enviaram. E a pergunta é: irmão, o que seria domínio próprio? Como conseguir encontrar o domínio próprio? Bom, para respondermos essa pergunta, precisamos ver alguns textos da Bíblia, mas também podemos dar uma olhadinha no dicionário, no Aurélio, né? E compreender então o que é domínio próprio. Basicamente, domínio próprio é a capacidade de dominar os seus desejos, de forma que eles não tenham poder sobre si. Ou seja, os seus desejos não consigam dominar você. E quais são esses desejos? Bom, para o cristão, o domínio próprio, basicamente, é dominar aqueles desejos que são contrários, né? Que vão contra a vida cotidiana de um cristão. São situações que nos movem contrário às escrituras, coisas que nos trazem aparência de mal. Então, para isso, precisamos de um exercício. E eu gostaria, então, de fazer leituras da Bíblia para nos ajudar. Vamos, então, ao nosso primeiro texto que vai nos ajudar a entender e como dominar a nós mesmos, para dizermos que temos domínio próprio. Adianto que muitas vezes nós tropeçamos e nenhum de nós é perfeito ao ponto de dizer que está 100% sobre o domínio próprio. Então, o primeiro texto que eu convido você a abrir a sua Bíblia é no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Vamos ler juntos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Interessante esse versículo, porque ele nos dá uma exposição clara que nós somos responsáveis por esse domínio. Veja, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu e você temos que nos exercitar para ter a capacidade de não sermos dominados. Quando pensamos em domínio próprio, irmão, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós pensamos naquelas pessoas que são coléricas, agitadas, sanguíneas, que batem na mesa, que gritam, que alteram a sua voz. Mas, se olharmos as escrituras baseadas primeiramente nesse texto que acabamos de ler, não é só isso. Isso também faz parte. Mas existe domínio sobre coisas que muitas vezes são aparentemente comum. Por isso que podemos ler, então, todas as coisas, tanto aquelas que são ruins, como aquelas que aparentemente são boas, mas que podem se tornar ruim. Então, ter domínio é um exercício sobre todas as situações. Podemos pensar da seguinte forma. Veja, irmão, uma pessoa que é calma, tranquila, uma pessoa que normalmente ela não vai se explodir, ela não vai dar murro na mesa, mas ela pode tropeçar em outro lugar. A Bíblia nos fala de vários exercícios. Vamos ler então agora o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear o corpo. Então, o domínio da língua nos mostra como é importante nós sabermos falar. Domínio próprio passa
pela maneira que falamos, como agimos, como procedemos em situações diversas. Se nós olharmos com clareza para esse texto de Tiago, nós poderemos aprender muitas coisas interessantes. Vamos ver algumas delas. Então, a primeira coisa que podemos perceber é não tropeçar no falar. Eu posso tropeçar ou falando demais ou falando de menos. Outra coisa é controlar a língua nas situações. Ou seja, eu tenho domínio sobre cada situação. Eu não preciso falar mal de ninguém, eu não preciso criticar ninguém, eu não preciso dar opinião. Eu preciso aprender a ser ponderado. Domínio próprio exerce isso sobre nós. Uma outra coisa que é interessante vermos nesse texto é que através da língua nós nos contaminamos todinho. É interessante notar isso. E uma outra coisa também que temos nesse texto é que a língua ela pode abençoar e amaldiçoar as pessoas. Que lado você escolhe? É uma escolha de cada um. Então, ao longo desse capítulo de Tiago, nós aprendemos várias coisas. Mas vamos seguir em frente, porque o tempo não para, né? Vamos ver agora, então, um versículo do livro de 1 Coríntios 9, versículo 25. E aqui começamos a aprender como ter domínio próprio. Vamos ver junto, então. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Interessante esse texto da Bíblia, porque ele nos mostra, se olharmos, um alvo, uma busca daquele atleta. Ele tem algo que ele quer buscar, que ele está lutando. Então, o que ele faz? Ele se domina. E como ele se domina? Com exercício, com alimentação, com cuidados com o seu corpo. Ele pratica repetidamente, muitas vezes a mesma coisa para alcançar um objetivo. Então, Paulo nos deixa aqui um exercício interessante, que é o exercício do repetir. Fazer, para aprender. É assim que um atleta conquista. Um atleta, ele ganha uma corrida correndo. Então ele não fica deitado, dormindo até no dia da corrida, não, ele treina. Ele vai correndo, se esforçando para aumentar a velocidade. Um maratonista, a mesma coisa, e assim todos os atletas. Então a lição que temos aqui é baseada no exercício do repetir. Então, como que eu venço o domínio próprio? Exercitando e continuo exercitando. A nossa vontade tem que ser subjugada. Eu e você temos esse poder. Nós podemos vencer através do exercício. O Espírito Santo nos capacita. Ler a palavra todo dia, meditar todo dia, encontrar respostas para nos dominarmos, para termos domínio. Agora eu queria ler alguma coisa no livro de Provérbios, capítulo 25, que mostra que nós também temos que ter domínio sobre aquelas coisas que aparentemente são boas. Quer ver? Vamos ler. Capítulo 25, vamos começar com 2 versículos. Primeiro, o versículo 16. Diz assim: achastes mel? Come apenas o que te basta, para não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Olha que interessante. Achaste mel? Come só o suficiente. Precisa ter domínio próprio também em relação às coisas boas. Então, como dizíamos, é muito importante termos domínio sobre aquelas coisas que aparentemente são boas, né? E nós usamos o exemplo do comer o mel, que não devemos comer muito. E comentamos também
sobre frequentar a casa do próximo. Vamos ler esse texto. Ele também está em Provérbios, né, capítulo 25, e diz assim: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Veja, irmãos, tanto comer o mel como ir na casa de alguém é algo bom, é agradável, é doce ter comunhão, mas também precisamos nos dominar nisso. E não existe outro remédio, irmãos. É exercício. É eu e você batalharmos, corrermos atrás para que possamos vencer realmente a nós mesmos. Não tem outro jeito. Nós temos que nos dominar. Vamos ler mais um texto que também está em Provérbios, que nos mostra que sempre o domínio cabe a nós, ao nosso exercício. O Espírito Santo nos capacita para isso. Lá em Provérbios diz assim o versículo, capítulo 23 agora: não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Veja, interessante isso. Nós temos apontamentos do que não fazer, de aonde não ir, de exercitarmos, e muitas vezes não nos dominamos e depois colocamos a culpa assim: eu sou assim mesmo. Eu não consigo. Eu não consigo porque eu não me exercito. Eu não consigo porque eu não leio a Bíblia. Eu não consigo porque eu não pratico o que a Bíblia me ensina. Então, querido, o domínio próprio também passa pelas pessoas que me influenciam. Ele também passa pelas minhas companhias, por situações que eu vou, lugares que eu frequento. Tudo isso me ajuda no meu exercício de domínio próprio. Entendeu? Então veja, quando nós lemos lá no início aquilo que o atleta faz para conquistar a medalha, o seu alvo, aquilo que ele busca, nós pensamos exatamente em nós. Você acha que o atleta vai dormir fora de hora? Frequenta lugares que é indevido? Não, por quê? Porque ele está praticando sempre. É a mesma coisa eu e você. Somos chamados a um exercício para alcançarmos o domínio próprio. Vamos ler um outro trecho agora, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 3 até o 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chama para a impureza, e sim para a santificação. Olha, querido, uma outra lição sobre domínio próprio. O que você deixa a sua mente produzir, as coisas que você assiste, as coisas que você vê, as coisas que você ouve, tudo isso influencia a sua vida. Não adianta você falar que está se exercitando para se dominar e não ter uma relação viva com a palavra, e não fazer aquilo que a palavra ensina, e não ler a palavra, e assistir porcaria, e dar aos seus olhos a imoralidade, e a ouvir coisas imorais, músicas lixo. Pense em tudo isso. Domínio próprio é um exercício que passa no cotidiano das nossas vidas. Eu cheguei a essa conclusão estudando sobre esse assunto,
porque alguém teve a coragem de me escrever perguntando, irmão, o que é domínio próprio? Como consigo domínio próprio? E está aqui muito claro que nós temos uma luta, um exercício, uma responsabilidade. Cabe a você e a mim fugirmos exatamente desta situação. Cabe a nós não nos percamos, não prender tempo em porcaria, não perder tempo com programa de TV, com YouTube, com lixo, com coisas que não edificam, que só trazem penúria para nós como pessoas. Então é um exercício que nos faz alcançar o domínio próprio. É lógico que eu estou falando com um cristão que é crente, salvo no Senhor Jesus e que tem o Espírito Santo. Eu não estou falando com gente do mundo, eu não estou falando com pessoa ímpia. Nossa, esse canal é para você que é cristão e que lê a Bíblia e que crê no Senhor Jesus. Então nós temos o Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos ajuda nesse comportamento que nos leva a adquirir domínio próprio, domínio sobre nós. Vamos ler, caminhando para o final, mais um texto de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim o homem que não tem domínio próprio. Interessante, né? O que significa esse texto? Como cidade derribada que não tem muro. Pense, querido, naquele tempo, quando isso foi escrito, a muralha era a proteção, era o que guardava a cidade, era onde havia uma estrutura de defesa, subia-se no muro para defender aquela cidade. E para invadir a cidade precisava vencer o muro. Então eu e você precisamos de proteção. E o que é essa proteção? É a palavra de Deus, é o convívio com os irmãos, é a reunião, é a leitura da palavra, é a leitura de bons livros, é a leitura de coisas edificantes, é mensagem, é ouvir mensagens como essa que você está ouvindo, é se atentar à vida cristã diária, é ser cristão de segunda a segunda, todo o tempo, é não perder tempo com aquilo que não é proveitoso, é não perder tempo com aquilo que não edifica, é não perder tempo com lixo visual. Nós precisamos estar em Cristo para crescermos e podermos adquirir esse domínio. Ele vem com o tempo, ninguém nasce assim, ó, se domina, já é dono de si. Precisamos nos levantar contra ensinos que são contrários à palavra. Precisamos deixar esses chavões bíblicos que nos falam coisas que não são verdadeiras e que não mudam a nossa vida. Nós precisamos ir profundamente nas Escrituras. Eu quero ler agora mais um texto que está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, que eu creio ser muito importante. Preste atenção. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Pensando nesse texto, nós vemos a importância de compartilharmos sobre as coisas do Senhor. E vamos ser sinceros, irmãos. Vamos ser sinceros. Nós falamos muito mais de outras coisas do que do Senhor. Nós falamos, quando estamos numa roda de irmãos, de amigos, muitos assuntos. E muitas vezes não compartilhamos do Senhor. E a palavra de Deus nos instrui a falarmos uns aos outros do Senhor. A aconselharmos, a nos edificarmos, a trazermos realmente conteúdo proveitoso uns para com os outros. Nós precisamos abandonar os velhos costumes. Nós precisamos deixar as coisas triviais de lado.
para ter um exercício de domínio próprio, eu e você precisamos vencer. Realmente vencer essa situação. Precisamos vencer esses maus costumes. Nós falamos de política, nós falamos de cotidiano, nós falamos de futebol, nós falamos de filme, nós falamos de jogo na internet, nós falamos de muitas coisas. Mas, na verdade, muito pouco falamos do Senhor. Precisamos desse exercício para adquirir domínio próprio nas nossas vidas. Realmente é muito importante avaliarmos as nossas vidas pelas Escrituras. Precisamos obedecer às Escrituras de modo que vençamos os nossos maus costumes. Josué, no capítulo 24, versículo 15, disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então isso nos mostra que é uma escolha. É uma escolha, você precisa escolher. Não é simplesmente falar, usar jargões, não. Precisamos escolher. E lembrando lá no começo, quando começamos a nossa meditação, a importância do exercício da repetição. Eu gostaria de encerrar lendo para nós um texto em Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprisses na terra, a que passas para a possuir, para que não se esqueça de temer ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que tudo te bem suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atará como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Texto este de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. Mais uma vez, lembrando a importância do exercício. Ninguém chega a lugar nenhum sem se exercitar. Então, Paulo, lá em Coríntios, nos lembra do atleta que ele se exercita para conquistar uma coroa, ganhar uma medalha, um prêmio. Eu e você, para termos domínio próprio, precisamos nos exercitar. Ler a Bíblia, saber como agir, lugares que vamos, pessoas que convivemos, costumes, enfim, um conjunto de situações que nos levam a aprender a arte de se dominar, a arte de estarmos protegidos, como aquela cidade de Provérbios. O muro nos fala de defesa, o exercício nos fala de proteção e de preparo, de estarmos preparados para as situações. E também precisamos aprender a lidar com as situações boas e as situações ruins. As situações que aparentemente são excelentes e que também precisam ser dominadas. Um beijo no seu coração, que você possa vencer a si mesmo, aprender a arte de se dominar,
a arte de contar até 10, a arte de não responder imediatamente, a arte de pensar, de meditar antes de tomar qualquer decisão, a arte de aguardar com paciência no Senhor. Nos vemos numa próxima oportunidade. Espero ter te ajudado, meu querido, sobre domínio próprio. Tchau! Você acaba de ouvir uma mensagem do site Irmãos no Brasil para você.